Então, agora, usando o mesmo exemplo de antes, a gente vai tentar encontrar a equação da reta tangente à curva f de x igual a x² em x igual a 1. A gente vai mostrar alguns passos para encontrar a equação dessa reta tangente. O primeiro passo é encontrar a taxa de variação, que foi o que a gente fez anteriormente, que era calcular o limite de quando h tende a zero dessa equação aqui para encontrar o coeficiente angular da reta. O segundo passo é saber o ponto que ela passa para poder encontrar o coeficiente linear da reta, que é o valor de b. O limite, quando a gente calcula quando h tende a zero, é 2. Isso significa que o nosso coeficiente angular é 2. Agora, só basta encontrar o ponto que ela passa. Como sabemos que o valor de x, basta fazer a f de 1 para saber quanto vale o y. Portanto, temos que y é igual a 1. Com isso, a gente obtém o nosso ponto, que vai ser o ponto de coordenadas 1, 1, que a gente vai chamar de ponto P. Sabendo o coeficiente angular da reta, a gente tem um princípio de equação que vai ser y igual a 2x mais b. Agora eu tenho o ponto que ela passa, então eu tenho que substituir na minha equação. Então temos que 1 é igual a 2 vezes 1 mais b. Então a gente tem que 1 é igual a 2 mais b. Subtraindo 2 dos dois lados, a gente tem que b é igual a menos 1. Então, a gente tem a equação da reta tangente à curva, que vai ser igual a y igual a 2x menos 1. Então, agora vamos para o nosso segundo exemplo, que é encontrar a reta tangente à curva, mas em um ponto diferente, em x igual a 3, usando a mesma função. Então, vamos para o passo 1. O que é o passo 1 mesmo? É calcular o limite, quando h tende a zero, da minha função. Então, o que eu vou colocar ali dentro? Vai ser f de 3 mais h menos f de 3 e tudo isso sobre h. Se eu substituir a f de 3 mais h pelo meu x², o que eu vou ter então? Eu vou ter 3 mais h ao quadrado, que vai ser o mesmo que 9 mais 6h mais h ao quadrado. E quando eu calcular a minha f de 3, eu terei 3 ao quadrado, que é igual a 9. Colocando esses valores dentro do limite, eu terei o limite de h tendendo a zero, de 9 mais 6h mais h ao quadrado, menos 9, e tudo isso sobre h. Esses 9 eu posso cortar eles. E eu vou colocar um h em evidência no próximo limite que eu escrever. Então, eu vou ter o limite de h tendendo a zero, de h vezes o 6 mais h, tudo isso sobre h. Vou cortar o h de cima com o h de baixo, e eu vou ter, então, o limite de h tendendo a zero, de 6 mais h, que vai ser igual a 6. E esse será o coeficiente angular da minha reta, ou seja, a minha taxa de variação. Tá, vamos relembrar por que eu tive que fazer todos esses cálculos, ao invés de colocar o h igual a zero desde o começo. O que a gente ia ter? Se a gente colocasse o h igual a zero, a gente ia ter 6 vezes 0 mais o zero ao quadrado e o zero embaixo no meu denominador. Então, eu vou ter o zero sobre zero, que é uma determinação, que não nos leva a nada. Então, a gente realmente tem que reformular esse limite para conseguir calcular. Pois lembrando que a última coisa que eu sempre faço é, de fato, substituir o valor do limite. Antes disso, eu tento reformular o limite de diversas formas para tentar não encontrar uma indeterminação. Então, a gente terminou o passo 1 e agora a gente vai para o passo 2, que é achar o ponto que ela passa. Mas a gente já tem o nosso passo 2, né? Porque a gente já calculou quanto é que é a f de 3. Então, sabemos que ela passa pelo ponto P, 3 e 9. Então, tínhamos pelo passo 1 que a reta é dada por y igual a 6x mais b. E aí, a gente substitui o ponto P, obtendo 9 igual a 6 vezes 3 mais b. Subtraindo 18 dos dois lados, a gente tem que o b é igual a menos 9. Logo, a equação da minha reta tangente à curva é y igual a 6x menos 9, no ponto em que x é igual a 3.
Bom, mas será que existe uma equação geral para descobrir a taxa de variação de uma função? Ou seja, para descobrir o valor de a? Vamos testar. Se a gente tivesse ainda a função f de x igual a x quadrado, a gente quer algo geral, certo? Então, a gente vai calcular o limite de h tendendo a zero. Como não tem um x específico, a gente vai colocar esse x geral, pois queremos uma equação geral. Então, a gente vai ter f de x mais h menos a f de x, tudo sobre h. Substituindo a nossa função x², a gente vai ter x² mais 2xh menos x², tudo isso sobre o meu h. Cortando o x² com o menos x², a gente vai ter como resultado o limite de quando h tende a zero, de 2xh mais h², tudo isso sobre o h. E como eu fiz anteriormente, eu vou colocar um h em evidência, vou reescrever o meu limite de h tendendo a zero, de h vezes o meu 2x mais h sobre h. Dessa forma, eu consigo cortar o h de cima com o h de baixo, e aí então eu vou ter o limite de quando h tende a zero, de 2x mais h. Então, meu limite aplicando o valor de h igual a zero vai ser 2x. Essa vai ser a inclinação de qualquer reta tangente ao gráfico de f de x igual a x². Essa inclinação está sendo representada por uma função de x. Então, para cada valor de x que eu queira saber a reta tangente, por exemplo, x igual a 3 ou x igual a 2, que foi os valores que a gente já calculou, eu vou ter direto, sem precisar fazer um limite específico, como a gente faz no passo 1, só substituir o valor de x que eu quero e multiplicar por 2.